Oi pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como escrever uma introdução de um projeto de pesquisa. Lembrando que toda vez que você for iniciar uma pesquisa científica, é necessário que antes disso você escreva um projeto de pesquisa científica. Quando esse projeto estiver pronto, você vai enviar para o comitê de ética e após a sua aprovação que você pode começar a coleta das informações do seu trabalho, a escrita final do seu trabalho. Então, antes disso, todas as etapas precisam passar pelo projeto de pesquisa. Existem vários tipos de projeto de pesquisa, vários modelos. Esses modelos são guiados pelo tipo do seu estudo. Se você for fazer um estudo com seres humanos, por exemplo, você precisa pegar um modelo lá da sua instituição, da sua faculdade, que segue esse padrão para estudos com seres humanos. Já se você for fazer um trabalho com animais, por exemplo, com estudos experimentais em animais, ele tem um outro tipo de estrutura, um outro modelo de projeto. Você precisa analisar isso também. Se eu for fazer um estudo com materiais dentários, por exemplo, é outro modelo, um modelo mais simplificado. Se eu for fazer uma revisão de literatura, se eu for fazer uma revisão sistemática, um estudo de caso, todos esses estudos apresentam estruturas um pouco diferentes. Se você for desenvolver, por exemplo, uma patente, um modelo utilidade, desenvolvimento de algum produto ou de algum aplicativo, por exemplo, também existe um modelo de projeto para que você possa planejar a sua pesquisa antes de realizá-la. Mesmo assim, independente do seu tipo de estudo, você precisa fazer uma introdução. Então, a introdução ela faz parte de praticamente todos os projetos de pesquisa. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje, como que eu faço, que eu costumo fazer as minhas introduções dos projetos de pesquisa. Quero falar essa estrutura que pode te ajudar na escrita da sua introdução também. Quais são os fundamentos dessa escrita da introdução? A introdução é a seção do seu trabalho que permite o leitor ser contextualizado naquele tema. E para isso nós precisamos seguir alguns princípios. E o principal dele é que cada parágrafo que você escreve na introdução, ela não pode ser tirada somente da sua cabeça, do que você pensa, o que você acha, o que você espera. Esse não é o momento de você escrever aquilo que você acha. Nessa sessão, na introdução, você precisa referenciar ela. Então, tudo que você vai escrever deve ser retirado esses conceitos da literatura, do que já está publicado. Então, nada é escrito da sua cabeça. Com isso, você já sabe onde eu quero chegar. Cada parágrafo, cada conceito, cada frase que você escrever nessa sessão, que é a introdução do seu projeto, você precisa referenciá-la. Tem várias formas que você pode fazer esse tipo de citação. Pode ser uma citação direta, indireta, não é essa a questão desse vídeo. Entretanto, cada conceito, cada frase, cada parágrafo, você precisa colocar lá a citação de onde você tirou esses conceitos. Pode ser em ABNT, em Vancouver, da forma como o comitê de ética do tipo do seu estudo vai exigir essas normas. E aí você segue todo o trabalho com a mesma normatização. Se for escolher um, segue o trabalho todo, não só a introdução. Se for escolher um outro, como Vancouver, né, por exemplo, você também segue o trabalho todo nessa normatização. Depois de ter conhecido os fundamentos e os princípios da introdução do seu projeto, agora eu vou falar para vocês qual que é a estrutura propriamente dita de uma introdução de projeto. E ao final eu vou mostrar um exemplo que eu resgatei da minha iniciação científica mais ou menos uns 7 anos atrás, que eu segui essa estrutura e eu vou mostrar na prática como que foi feito. Então, para escrever a sua introdução do projeto de pesquisa, você deve seguir 3 principais etapas. Qual é o problema? Estado da arte e a lacuna encontrada.
Então, nessa primeira sessão da sua escrita, da sua introdução, você vai explicar ao leitor qual é o problema que você encontrou, aquilo que você vai solucionar. Então, você pode fazer uma breve conceituação das variáveis do seu estudo e qual é o problema que você encontrou na literatura sobre o assunto que você vai trabalhar. Depois dessa etapa, você parte para a segunda parte, que é o estado da arte. O estado da arte nada mais é do que aquilo que já se sabe na literatura sobre o problema que você expôs anteriormente. Quais são os resultados que hoje já se sabem pelo conhecimento científico que está publicado? Então, os pontos que são a favor, que são contra aquele problema que você colocou, onde a ciência conseguiu chegar até aquele momento sobre aquela problematização que você fez. E aí nessa parte você expõe então todos esses resultados acerca do problema que a literatura já sabe. E aí sim você escreve a terceira parte da sua introdução, que é a lacuna encontrada na literatura. Nessa parte você vai escrever o que ainda não foi avaliado, o que ainda não foi respondido, que é aquilo que o seu trabalho vai fazer. Existem algumas pessoas que gostam também de, já nessa sessão, começar a justificar aquele método avaliativo que vai ser utilizado, justificar, então, dar plausibilidade para as avaliações, para os testes que serão feitos. Eu particularmente gosto de deixar essa justificativa mais lá para a seção de metodologia. Entretanto, eu vejo que é bastante comum alguns autores, já na introdução, nessa parte onde se fala da lacuna, começar já a justificar o método que será utilizado, quais métodos existem e por que ele escolheu aquele determinado método, aquele instrumento, aquele tipo de teste para fazer no seu trabalho, demonstrando que aquele é o padrão ouro para aquele tipo de avaliação. Então, fica uma questão opcional. Eu prefiro não me estender muito nesse tipo de conteúdo na introdução. Então, eu gosto de colocar só realmente a lacuna que tem hoje na literatura, que o meu trabalho vai contribuir para essa resolução. E para fechar essa introdução, eu gosto também de colocar lá no finalzinho o objetivo do meu estudo. No projeto de pesquisa, é normal que a gente tenha uma seção só para colocar o objetivo principal, os objetivos secundários, então você pode repetir essa parte nessa seção. Mesmo assim, já para a gente ir se acostumando com a estrutura de uma introdução científica, de um trabalho final, eu já coloco também esse objetivo desde a introdução. Antes de eu te mostrar um exemplo de uma introdução seguindo essa estrutura, eu preciso aqui pontuar algumas informações com vocês. A primeira é que não existe certo ou errado. Essa forma de escrever a introdução é como eu sou acostumada a escrever, como eu gosto de escrever. Para mim fica uma estrutura muito clara nessa construção de uma linha de raciocínio para o leitor. Agora, se você escrever uma introdução nesse sentido, levar para o seu orientador e ele te pedir algum tipo de alteração nessa estrutura, faça o que ele te recomendar, afinal ele que está te ajudando ali de perto sobre o seu trabalho e ele que tem essa expertise sobre aquele assunto. Pode variar um pouquinho de assunto para assunto. Então não vamos criar brigas com o orientador, segue o que ele está te falando. Outro ponto importante também para a gente deixar claro aqui nesse vídeo é que tem muitos alunos que querem pegar a introdução do seu projeto de pesquisa e depois, lá na escrita final do seu TCC, do seu artigo científico, copiar e colar essa mesma introdução. Deixa eu já deixar claro que isso muitas vezes não é possível, porque quando você escreveu lá a introdução do seu projeto de pesquisa, você tinha um referencial teórico daquele momento. Se você não sabe o que é referencial teórico, qual a importância dele na escrita do seu trabalho durante toda a etapa da sua iniciação científica, do seu trabalho científico,
Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas sobre isso, que eu faço um próximo vídeo explicando de forma simples como que você pode fazer e o que é referencial teórico. Mas sim, nesse momento da escrita da introdução do seu projeto de pesquisa, você tem um estado da arte, você tem um tipo de resultado da sua literatura. Depois, quando você vai escrever o seu trabalho final, já se passou algum tempo, novos achados podem estar disponíveis na literatura, disponíveis lá para você acessar, e isso complementar e valorizar a sua escrita. Então, além de ter que refazer esse referencial teórico lá na escrita final, você também vai precisar alterar um pouco a sua introdução. Essa estrutura também pode ser baseada para escrever a sua introdução do trabalho final. Entretanto, sempre se atente a esses pontos que eu estou falando aqui, para que não fique com carinha de projeto, levando em consideração também que quando a gente escreve uma introdução do projeto de pesquisa, ela sempre fica um pouco mais extensa, um pouco mais detalhada em relação aos conceitos. Lá na hora da gente escrever a introdução do nosso trabalho final, esse trabalho tem que seguir as normas da revista que você vai submeter esse artigo, tem que ser um pouco mais sucinta, mais direta e principalmente pensar nessa escrita do trabalho final, da sua introdução, visando o perfil da revista que você quer publicar. Então, tem revistas que são mais enxutas na escrita, tem outras que são com algumas introduções um pouquinho mais extensas. Isso vai depender do perfil da revista e você pode já, nesse trabalho final, adequar a introdução a esse modelo para ficar com a carinha realmente da revista que você vai publicar. Já a introdução do projeto, às vezes ela é mais longa, mais detalhada, e eu até recomendo que você faça isso para ficar bem claro esses pontos do seu trabalho. Então agora eu vou colocar aqui do ladinho a introdução que eu fiz para o meu projeto de pesquisa lá alguns bons anos atrás, quando eu fui começar a minha iniciação científica. Então, essa estrutura eu aprendi com os meus orientadores, com a minha orientadora, e eu trago ela até hoje para os meus alunos. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona essa estrutura. Já estamos aqui na telinha do meu computador, e só para contextualizar esse exemplo, eu coloquei aqui embaixo também o título do meu projeto, que era a associação entre problemas oclusais, índice de cárie e classe social em escolares da cidade de Araras. Fiquem tranquilos quanto ao tema, prestem atenção somente na estrutura. Isso pode ser transferido para qualquer tipo de estudo, para qualquer trabalho científico, de qualquer área. Aqui em azul, eu deixei então a problematização, aquilo que eu vi de problema na literatura para ser resolvido. Então, eu coloquei: os problemas oclusais podem ser definidos, uma breve definição do tema. A etiologia da maloclusão é resultante. Então, como que acontece isso? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, e aí sim entra aquele problema que a gente encontrou na literatura para ser solucionado. Então, aqui em laranjinha eu já coloquei o estado da arte, ou seja, os resultados que já se conhecia na literatura, que já estavam disponíveis acerca desse problema. Então, eu coloquei qual que era a prevalência, quem que tinha encontrado, quais instrumentos foram realizados para encontrar esse tipo de dado, as interações do meu problema com outras variáveis, aquilo que já se sabe, né? Olha, deixa eu chamar já a atenção para vocês de toda a referência que eu fiz. Eu nem revisei aqui de novo, gente. Hoje, muito provavelmente eu faria um pouco diferente do que tá aqui. Não diferente em relação à estrutura, claro que em relação à escrita. Hoje eu tenho uma maturidade científica maior do que quando eu fiz esse primeiro projeto de pesquisa. Hoje, depois de ter feito vários projetos, eu tenho uma outra visão sobre a forma de escrita. Mas a estrutura não muda não, tá? E olha aqui, se atentem que cada frase, cada conceito, cada parágrafo, ele está referenciado. Nada é tirado da sua cabeça. E logo em seguida, aqui em verdinho, eu deixei a lacuna
lacuna que a literatura indicava sobre essa temática, sobre esse problema. Então eu coloquei que quais indicadores eram melhores para serem utilizados nesse tipo de avaliação. Coloquei as deficiências da literatura, que ainda não tinha encontrado a associação dessas variáveis e esse contexto do nosso problema. Olha o que eu falei também aqui para vocês. Ao final, eu coloquei o objetivo. Nesse projeto, tem um local aqui, ó, que é uma seção específica para os objetivos, mas eu já gosto de incluir aqui no último parágrafo da introdução para o leitor já ficar ciente de onde eu quero chegar com esse trabalho. Gostaram, pessoal? Espero que essa estrutura ajude na escrita de vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e comentar se isso te ajudou na sua escrita e quais dúvidas ainda você tem. Um beijo, fiquem com Deus!